Hoje nós faremos um exercício vocal de trava-línguas. O tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu ao tempo que não tinha tempo de ver quanto tempo o tempo tem. Agora você. O tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu ao tempo que não tinha tempo de ver quanto tempo o tempo tem. O tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que não tinha tempo de ver quanto tempo o tempo tem. Tá fácil, né? Agora vamos fazer ele com andamento. O tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu ao tempo que não tinha tempo de ver quanto tempo o tempo tem. Agora você. Vamos tentar outra vez? Pense na imagem de cada palavra. Mas agora eu quero que você coloque verdade nesse trava-língua. Vocês percebem que tem, tempo, tá? Dê essa diferença. Não dá para falar assim da boca para fora, jogando o texto fora. Jogando o texto fora seria: o tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu ao tempo, que tempo. Pensa nessa palavra, nessa imagem. Perguntou é um verbo que está no passado. Perguntou. Não é perguntou. Perguntou, né? Não é perguntará. Percebe a diferença? E também, né, se você está falando de uma coisa que vai acontecer, o tempo perguntará. Não, o tempo perguntou. E quanto tempo, né, atrás ele perguntou isso, né? Foi ontem? Não quer dizer ontem ele perguntou, né? Não, ele perguntou. Parece que foi agora, né? Perguntou, o tempo perguntou, né? É um passado, mas muito recente. Não, o tempo perguntou. E se for um passado, né, sei lá, há 10 anos atrás, o tempo perguntou pro tempo. Então seria, o tempo perguntou ao tempo. Você percebe que muda? Quando você pensa na imagem da palavra, tudo muda. O tempo perguntou ao tempo quanto. Olha que possibilidade enorme está dentro dessa palavra. Quanto. O tempo respondeu ao tempo que não tinha tempo de ver quanto tempo o tempo tem. E agora, nesse exercício, você vai brincar com as imagens das palavras e criar diferentes imagens, tá? A cada vez que você faz o trava-língua. O tempo perguntou ao tempo: quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu ao tempo que não tinha tempo de ver quanto tempo o tempo tem. O tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu ao tempo que não tinha tempo de ver quanto tempo o tempo tem. O tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu para o tempo que não tinha tempo de ver quanto tempo o tempo tem. O tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que não tinha tempo de ver quanto tempo o tempo tem. Nossa, eu até me emocionei nessa. O tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu ao tempo que não tinha tempo de ver quanto tempo o tempo tem. Mas agora você vai fazer o exercício com muita concentração, pensando na imagem de cada palavra. O tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu ao tempo que não tinha tempo de ver quanto tempo o tempo tem.
Aqui eu fiz uns gestos engraçadinhos e tudo mais, só para deixar o vídeo animadinho. Você pode ter a imagem, aliás, você vai ter uma imagem diferente da imagem que eu tenho. E isso faz com que cada interpretação de um texto ou de um personagem seja única.